Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós continuamos estudando o capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo, né? Então as siglas que a gente vê por aí, assim, 1 Coríntios 1, né? Então ele estava falando na semana passada sobre essa coisa da loucura, da sabedoria em relação ao que é correto, ao que é esperado socialmente e aquilo que vem de Deus, né? Então a vinda de Jesus, para quem compreendeu ele, é o caminho, mas para quem não compreendeu, é loucura, né? E aí, Paulo continua. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Já que nós não fomos pelo amor, tivemos que ir pela dor. E a primeira questão da dor é essa falta de sentido, né? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Então, para os judeus tradicionais que não aceitaram Jesus, o próprio Paulo, né, no primeiro momento, não tinha entendido a mensagem do Cristo, era um escândalo, era um absurdo, ele sentiu muita raiva, né? Ele combateu até com a própria, né, com violência, com morte. Então, porque era um escândalo, era um absurdo alguém falar em nome de Deus, até que ele entendeu, né? E a loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, assim, como a gente ainda tem muita dificuldade de entender a Deus, né? Aquilo que é o mais elaborado socialmente, né, no nosso estado atual de evolução enquanto planeta, ainda é pouco, ainda é pequeno, né, perto do que realmente vem de Deus, daquilo que é a verdade espiritual. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então vamos pensar aqui um pouquinho, né? Até lembrando assim, nesse cristianismo primitivo. Então, tanto nas cidades gregas, romanas, ou mesmo, né, na Palestina, todas essas outras culturas e organizações, existiam valores sociais, né, bastante estabelecidos. Algumas pessoas, né, porque mais evoluídas espiritualmente, eram mais sensíveis, né, ao chamado do Cristo, conhecendo ele diretamente ou não. Mas, de modo geral, os valores sociais eram contra, né, o que Jesus falou, por isso que ele foi tão rapidamente morto, né, e desta forma cheia de crueldade e humilhação. Então, aquilo que as pessoas achavam assim, não, o bom é, né, ter a sua família, ter dinheiro, ter essa glória. Aí vem os humildes e dizem, não, o importante é a glória com Deus, direta. E eles não só falavam isso, né? Eles viviam na pele, davam seu próprio testemunho, sua própria vida, assim como Paulo, né? Não é uma pessoa que fez discurso só. Ele fez falas públicas, sim, essas falas foram muito importantes, mas, sobretudo, ele vivenciou o Evangelho com coerência. Então ele continua. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, né? Ou seja, foi por meio daquilo que parece ser um mal. Então, para quem não está conectado com a mensagem do Cristo, alguém ser crucificado é um mal, é um grande absurdo. E é lógico que é dolorido, né, imaginar a cena ou ver a cena, mas ela tem um porquê, o porquê da conexão, né, o porquê do encontro real, divino, que vai preencher o nosso vazio. A gente tem vivido mais e mais agora, neste momento, vamos falar aqui de 2023, o vazio existencial. Esse vazio que a gente só completa na nossa busca, na nossa conexão. Isso não nos dá autorização para virar para alguém e falar, isso é falta de Deus. Não é isso que eu estou falando, né? Todos nós, se não fizermos uma busca muito profunda, nós vamos tropeçar no vazio existencial.
E aí, quando, diante de uma pessoa que está passando por dificuldade, nosso chamado é da caridade, né? É do auxílio e não da cobrança. Né? Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, que se glorie no Senhor. Então, quando a gente conseguir ter uma autoestima positiva de glória, que a gente consiga conectar ela com Deus, né? Para eu saber que não sou eu, mas eu com Deus, né? Ou como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Mas a gente continua essa conversa semana que vem.